Logo mais tem início a prova de redação do vestibular de inverno 2012 da Unicinos. E um pouco antes de começar as provas, o Conexão mostra quais as principais orientações para que os candidatos que participam do processo seletivo, Vanessa, se saiam bem, né? É verdade, isso mesmo, Chico. E para isso, nós recebemos o professor João Alberto Steffen Munzberg, diretor pedagógico do pré-vestibular PV Sinos, Luiz Alexandre Cerveira, professor de História, e Andréia Halpe, professora de Literatura e Ciências Sociais. Olá, sejam bem-vindos. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Chico. Bom dia, vestibulandos. Certo, bom dia para vocês também. Professor Steffen, quero começar sabendo quais são as principais dicas, orientações para esses vestibulandos que logo vão encarar aí a prova de redação e em seguida a prova objetiva. Bem, em primeiro lugar, para se sair bem na redação, o candidato tem que se focar em estruturar o que ele vai escrever. Como tem duas propostas para a redação, deve ler com atenção as duas propostas, escolher o tema que se sente mais seguro, mais familiarizado para desenvolver as ideias, extrair desses textos algumas informações que podem possibilitar a produção textual, mas jamais reproduzir frases copiadas, frases desses textos. Eles são apenas indicadores, norteadores para se conectar nas ideias. Quanto à prova da tarde, aí o candidato que se preparou visando, por exemplo, uma prova do Enem, porque muitos vestibulandos fazem em função do ProUni, principalmente aqueles que estudaram como bolsistas em instituições privadas ou como alunos de instituições públicas, eles vão buscar na Unicinos uma bolsa ProUni. E aí já estão familiarizados com uma prova estilo Enem. A prova da Unicinos tem essas características. Bom, daqui a pouquinho a gente vai querer saber mais detalhes dessa prova objetiva, mas antes disso, a gente quer saber do professor Cerveira se adianta aí a gente dar uma revisada, aquela velha revisada antes da prova, ou o importante mesmo é relaxar agora, não adianta. Qual que é a tua dica como professor? Então, bom dia vestibulandos. A minha dica é que a prova da Unicinos ela tem um histórico de algumas questões que são recorrentes. Então, eu sugeriria para os vestibulandos que eles dessem uma última olhadinha em Brasil do Segundo Império, né, o período que foi, então, que nós fomos governados pelo Dom Pedro II. Historicamente, a prova da Unicinos tem questões sobre o Segundo Império, né, escravidão, as leis da escravidão. E, ultimamente, nas últimas provas da Unicinos, basicamente tem aparecido como novidade a questão da Grécia Antiga. Ela é utilizada como uma forma de se tratar a questão de teoria da história. Então, Heródoto, Tucídides, dá uma olhadinha nas principais obras clássicas, Ilíada, Odisseia. Né, essas questões têm sido recorrentes na prova da Unicinos. E uma outra questão que tem sido recorrente são questões mais atuais, né? Então, como a prova da Unicinos é uma prova de ciências humanas e também de conhecimentos gerais, é importante que o vestibulando tenha uma noção das principais coisas que estão ocorrendo no momento. Então, por exemplo, a questão da crise que começou em 2008 e que hoje tem como principal foco a Grécia. Então, dar uma olhadinha nisso pode ser uma boa dica. Vale a pena mesmo dar essa olhadinha ou isso de repente pode atrapalhar pela questão da ansiedade do vestibulando? Qual que é a tua opinião, professora? Você costuma dar essa dica para os teus alunos também? De dar uma revisada antes da prova? Bom dia. Eu costumo dizer que um dia antes da prova é difícil aprender o que não aprendeu, né, em meses de preparação. Então, o último dia eu sempre indico assim, dar uma relaxada, né, descansar, dormir cedo, se alimentar de forma adequada, não se alimentar com alguma coisa que não está acostumado para não ter nenhum problema, o nervosismo que pega na hora. E ter calma, tranquilidade, manter a calma, muitas vezes, é mais importante do que necessariamente meses e meses de estudo, né? Só, Andréia, eles não vão poder dormir mais, né? Porque daqui a pouco tem a prova de redação e posteriormente, só o almoço de intervalo tem a prova objetiva. Então, o que a Andréia está colocando é que não adianta o estresse de querer aprender o que não aprendeu. Como a prova da Unicinos foca competências e habilidades,
o aluno tem que se focar na questão para compreender, a compreensão é importante, entender o que está sendo pedido, buscar a resposta dentro da própria sugestão, do próprio enunciado, pensar sobre isso, estruturar o seu pensamento. Não adianta querer, neste momento, nesta manhã, aprender o que não aprendeu. Tem que ter tranquilidade, como a Andréia focou, para desenvolver na hora, compreender e interpretar corretamente. Essa tranquilidade também é importante na hora de escolher ali o assunto que for tratar na redação, porque a prova da Unicinos ela dá duas opções de assuntos a serem abordados, né, desenvolvidos durante essa redação. Como é que o aluno ele pode se organizar para, por exemplo, escolhi esse tema, por onde eu começo? Como é que eu vou organizar as minhas ideias? Como é que eu vou escrever esse texto para que eu aproveite bem as horas ali que são disponibilizadas? Pode responder, professora Andréia. Para a redação, a primeira coisa que eu costumo dizer é, primeiro, delimitar sobre o que eu sei falar, né? O que eu tenho na minha carga de conhecimento que eu possa falar sem deixar uma questão em aberto, sem deixar algo a não ser delimitado e delimitar bem os conceitos que eu estou utilizando, né? Se eu vou falar de democracia, eu explicitar qual definição, qual conceito eu estou utilizando. Mas, principalmente, né, estruturar o pensamento antes, né? E uma coisa também que eu falo para os alunos, normalmente, é fazer o rascunho da redação, dar um tempo, dar uma olhada nas outras provas e voltar para passar limpo essa redação, porque muitas vezes a gente não enxerga erros tanto na gramática quanto na própria forma de colocar as ideias, que a gente enxerga alguns minutos depois, quando retoma essa redação. E um dos problemas, eu acho que da redação é que a gente ansioso, eu digo a gente já fez vestibular. Já passamos por isso todos, né? A gente ansioso para fazer logo e fazer bem acaba enfeitando demais, né? Isso é um problema, né, na verdade. Rebuscando demais o texto. É recomendável que na redação se produza o texto com a linguagem que nós dominamos, ou aquilo que se domina. Não adianta querer enfeitar com palavras... que talvez ele não saiba nem como seja a grafia dessa palavra. Exatamente. Muitas vezes acaba até fugindo do tema. Foge do tema. Extrair, como a Andréia estava falando, extrair das informações, daqueles textos motivadores, extrair aquilo que pode ajudar, porque quando a Andréia disse assim, escolher aquilo que é familiar, então ele tem duas opções de texto. Às vezes, os próprios títulos dos textos motivadores já indicam a tendência. Eu vou optar pelo tema 1 ou tema 2. E aí, após isto, extrai palavras que possam ajudar na estruturação do seu pensamento. Lançar uma boa tese, que é a frase introdutória, defender essa tese com argumentos significativos, não precisa de muitos argumentos, mas que sejam consistentes, que justifiquem esta tese apresentada, para poder, no final, fazer uma conclusão fechando, ligando tudo isso, conectando tudo com a tese lançada. Então, essa é a estrutura básica de produção textual, vai que ajudar, é uma redação. Que vai ajudar a não fugir do tema, né? Que isso é muito Exatamente. comum também entre os vestibulandos. O professor Cerveira quer fazer uma colocação? Não, então, como a prova ela é uma prova que trabalha com competências e habilidades, o vestibulando deve lembrar que os conhecimentos que ele adquiriu em outras disciplinas, especialmente história, geografia, né, ou na escola, filosofia, sociologia, devem ser utilizados como argumentação nessa redação. Então, ela não é uma prova descolada do real, né? Ao contrário. Até porque isso é exercitado. Né? Exatamente. É bastante exercitado quando a gente estuda. Exatamente. E é importante pensar politicamente correto. E, professor Cerveira, assim, em relação aos temas que podem ser tratados, o senhor acha que tem alguma coisa aí do momento atual do nosso país que podem ser abordados aí na prova? O que o senhor aposta? Do Brasil, né? Então, o Brasil está na moda, né? Acho que isso é uma coisa importante. Grandes cineastas têm vindo filmar no Brasil, grandes cantores, grandes jornais do mundo têm escrito sobre o Brasil, têm falado muito sobre isso com os alunos. Então, a gente precisa lembrar que o Brasil está num outro momento. Então, me parece que é bastante importante deixar um pouco de lado o velho hábito brasileiro de criticar tudo, né, e também se dar conta que o Brasil avançou nos últimos anos. Eu acho que essa visão pode aparecer tanto na prova de história, na verdade, prova de ciências humanas, ou na própria redação. Então, eu acho que essa questão, por exemplo, a forma como o Brasil enfrenta a crise mundial,
é um fator muito importante, né? Os BRICS se reuniram ultimamente, o Brasil vai emprestar dinheiro, né, para a Europa. Quando isso aconteceu? Então é importante ter essa novidade, é muito recente, o vestibulando precisa se dar conta disso. Falando especificamente da prova de redação, que temas o senhor acredita que podem cair? É exatamente isso que estava me aguçando para falar. É importante, como nós temos um foco ultimamente relacionado com educação, eu acho que o candidato deve estar preparado para pensar sobre propostas concretas em termos educacionais, soluções para problemas do país passam pela educação. Hoje, a economia, os empresários estão defendendo a necessidade de formação de mão de obra competente para suprir o mercado de trabalho. Nós temos o exemplo da Copa do Mundo, estamos importando engenheiros, importando técnicos para desenvolver as obras básicas de infraestrutura. A gente falou bastante já sobre isso aqui no jornal, que a gente está com falta de mão de obra qualificada. Exatamente. Então, eu acho que é como eu falei antes, politicamente correto, o estudante tem que estar preocupado com essas coisas básicas. O país em evidência, o país que quer crescer, o país que lidera, que é a quinta economia, a sexta economia mundial, mas que tem ainda um problema muito sério com a educação. Então, formação, né? É uma boa pedida para pensar politicamente correto. Tá legal, então. Bom, dicas super valiosas, mas agora a gente faz um rápido intervalo e na volta, claro, tem mais dicas aí para quem vai prestar o vestibular hoje aqui na Unicinos. Se quiser participar da nossa conversa, mande seu e-mail para conexãotv@unicinos.br ou participe pelo facebook.com/tvunicinos e no Twitter o @tvunicinos. Nós já voltamos com a primeira edição especial do vestibular de inverno.